Bom dia! Vocês estão bem? Felizes? Amanheceram bem? Dá para segurar até 3 horas da tarde? O Eduardo falou para mim, desculpa chamar de Eduardo pelo tempo de amizade que nós temos, somos amigos já de longa data, não vou falar a idade, porque senão pega mal, né? E só para vocês terem uma ideia, né? Na época que começamos a nossa amizade, tudo que está aqui, estava aqui. Então, olha, faz muitos anos. E era tudo pretinho, não era branco como hoje, né? Bem, meu nome é Manuel dos Santos, eu sou pastor, trabalho na Missão Kairós, sou representante da Missão Kairós aqui no estado do Rio de Janeiro. Alguém já ouviu falar na Missão Kairós? Missão Kairós? Sim, algumas pessoas já ouviram falar. Em 1990 eu recebi um chamado de ir ao campo missionário e partimos então para a Colômbia. Fui treinado pela missão e fomos para a Colômbia. Eu, minha esposa e 2 filhos. Um tinha 2 anos de idade, o outro tinha só 45 dias de nascido. E nós fomos para o meio de uma guerra civil na Colômbia e aí trabalhamos lá por 4 anos, plantando igrejas e pastoreando igrejas na Colômbia. Depois nós voltamos e aí começamos a desenvolver um trabalho numa igreja local aqui em Jardim Catarina, que estamos lá até hoje, e trabalhando de levar a visão missionária para as igrejas e também trabalhar com recrutamento de obreiros, treinamento de obreiros e envio de obreiros. Eu queria mostrar rapidamente, pode colocar as fotos, por favor? Eu gosto sempre de mostrar a minha família. Deixa eu ver se eu pego aqui. Isso. Essa moça que vocês estão vendo, bonita, aí, é a minha pastora. Eu tenho uma pastora que me pastoreia e é essa moça aí. E olha, pega duro. Essa é minha esposa, já estamos só 35 anos casados, temos 3 lindos filhos, abençoadíssimos, né? O primeiro filho é esse que está aí, já nos deu 2 netinhos, o Benjamin e o João, né? E o mais velho hoje é pastor, e trabalha com jovens, roda o Brasil inteiro ensinando jovens. Ontem mesmo ele estava estava lá no Belém do Pará ministrando para jovens a vida dele, e ele ama, como o pastor presidente da Missão Kairós fala, né? Nossa cachaça é ensinar o evangelho. A gente já está viciado nessa cachaça. E assim é o nosso filho mais velho, é um homem de Deus, um garoto que desde pequeno sempre foi chamado e amou fazer a obra de Deus, e hoje ele roda o Brasil inteiro ministrando para jovens. Esse é o meu filho do meio. Esse aí foi para o campo com 45 dias de nascido, né? É o Glauber. Esse aí é o que sustenta a família, né? Alguém tem que sustentar. Todo mundo tem chamado missionário, só ele que não. Então, a gente vai ser empresário para sustentar a família, gente. Alguém tem que fazer alguma coisa por nós, sim ou não? Então, é o Glauber. Hoje ele mora em São Paulo, essa é a esposa dele. Eu digo que minhas noras não são apenas noras, são minhas filhas, né? E nós amamos. Essa é filha também de pastor, eles servem ao Senhor em uma igreja em São Paulo, e eles têm uma empresa lá em São Paulo e seguem lá trabalhando. Eles trabalham com fotografia de partos. Eles são especialistas em fotografar partos, né? Ana Hickman, essa turma toda aí da mídia, eles fazem isso, eles fotografam essa turma toda, tá? E esse moço, não sei se vocês já o viram ou em algum lugar perdido por aí, se o acharem, por favor, fala para ele voltar para casa. Esse é o meu filho do meio, que nasceu na Colômbia, que está aqui, que daqui a pouco vai falar um pouco sobre o trabalho dele, que é um missionário da família. Então, eu vou passar essa parte aqui, porque ele vai falar,
porque essa parte é a parte dele. Deixa eu falar sobre agora a Kairos. Como eu disse, a Kairos ela já está no Brasil, ela é uma missão brasileira, ela já está desde 1988, né? Levando a visão missionária para dentro das igrejas e recrutando obreiros, treinando obreiros e mandando para o campo transcultural. Agora, há 2 anos atrás, nada mais, que nós estamos também recrutando obreiros e enviando para o Nordeste brasileiro e também para as tribos indígenas brasileiras, que são povos não alcançados dentro do Brasil. Nossas tribos indígenas brasileiras ainda são povos não alcançados dentro do Brasil. E a gente precisa alcançá-los e nós estamos trabalhando. Bem, durante todo esse tempo de treinamento de obreiros, nós já estamos em 23 países pregando o Evangelho. Desses 23, temos 150 missionários atualmente pregando o Evangelho nessas regiões. América do Sul, Europa, Ásia, África. Estamos nesses 4 continentes, levando o Evangelho, plantando igrejas, levando assistência social para este povo. Agora mesmo, em maio, nós vamos estar saindo com um grupo de dentistas e médicos para o Senegal, que eu vou mostrar daqui a pouco, e para Guiné-Bissau, para exatamente dar uma assistência médica e odontológica para esse povo. Vocês terem uma noção, o último dentista que foi a Guiné-Bissau conosco, ele sozinho arrancou 240 dentes. Por quê? Porque todo mundo queria arrancar dente com ele, porque era com anestesia, porque em Guiné-Bissau não se arranca dente com anestesia, é sem anestesia. Tá? E é mais ou menos assim. Pega um cidadão, bota a cabeça dele aqui, ele abre a boca, vai com um alicate e arranca. Sem anestesia. E ainda tem que pagar, tá? Paga-se R$10 do valor local para fazer isso. E dá-se por satisfeito. Então, a gente sempre leva uma vez por ano. A nossa ideia é que futuramente seja 2 vezes por ano, levarmos médicos e odontólogos para atender essa população. Se tiver aqui em nosso meio algum médico, algum dentista que queira viajar conosco, na primeira semana de maio estaremos viajando e alcançando esse povo. Aproveitamos também e pregamos o Evangelho. Lá no Senegal, já estamos aproximadamente 26 anos no Senegal pregando o Evangelho. Temos uma clínica lá, né? E também plantamos igrejas. Aproveitamos as pessoas que chegam na clínica, pregamos o Evangelho para eles e a partir daí começamos a plantar igrejas em povoados daquela região. Esse aí é uma de nossas igrejas que nós estamos lá plantando, tá? Muitas dessas crianças, a única refeição do dia é quando temos culto, e aí praticamente temos que fazer culto todos os dias para darmos refeição para essas crianças, porque muitas delas só comem quando vão à igreja, quando não vão à igreja não comem, né? Então, trabalhamos muito, né, na área de assistência social também, porque é algo que nós precisamos alcançar. E aí estão essas crianças senegalesas, algumas delas, o Evangelho já chegou até elas, já pregamos o Evangelho e elas já estão sendo discipuladas com as tias que nós temos lá, que já estão discipulando essas crianças, porque muitas dessas crianças são filhos de muçulmanos. Eles só deixam as crianças irem à igreja evangélica por causa da comida. Se não fosse a comida, eles não poderiam ir, tá? E aí o nosso trabalho em Guiné-Bissau. O nosso trabalho em Guiné-Bissau, ele já muda completamente, ele já é um trabalho voltado para a educação. Pra vocês terem uma noção, aproximadamente 86% da população guineense é analfabeta. 86%. Tá?
Então, nós temos 5 escolas em 5 povoados diferentes de primeiro e segundo grau para atender a população, e dessas 5 escolas já nasceram 14 igrejas. Dessas 14 igrejas que nasceram lá em Guiné-Bissau, há mais ou menos uns 28 anos que nós estamos lá, dessas 14 igrejas, 10 delas já estão nas mãos dos nacionais, que se converteram conosco, foram discipulados, treinados, receberam o chamado, foram para o seminário, estudaram no seminário e agora já assumiram essas igrejas. O restante, as outras 4, nós estamos no processo de passar para os nacionais e eles assumirem, então, totalmente todas as igrejas. E esses missionários que estão em Guiné-Bissau, eles continuam nas escolas e também indo para outras regiões para plantar igrejas, porque uma coisa que falta muito em Guiné-Bissau são pessoas, plantadores de igrejas, missionários que vão com essa ideia, com esse intuito de plantar igrejas. Uma coisa que nós precisamos, inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui, reza a lenda que toda igreja que eu vou pela primeira vez, pelo menos um missionário sai daqui. Será que aqui vai ser um? Amém? Ninguém falou amém. O povo está com medo de ir para Guiné-Bissau. Nós estamos precisando, querido, e eu quero abrir esse parênteses aqui, nós estamos precisando de professores, homens e mulheres que estejam dispostos a lecionar em nossas escolas em Guiné-Bissau. Nós estamos precisando. Há 2 semanas atrás, nós enviamos uma psicopedagoga daqui de São Gonçalo, e ela tem pós-graduação na área, e ela foi para Guiné-Bissau para assumir a direção de uma de nossas escolas, porque a missionária que estava lá já estava há mais de 20 anos trabalhando e praticamente sem férias. E ela precisava voltar para o Brasil para dar uma descansada, e aí nós mandamos uma outra missionária para assumir. Então, nós precisamos de professores de matemática, português, porque Guiné-Bissau fala português, tá? E seus dialetos regionais, mas a base é o português. Então, nós precisamos de professores de história, geografia, e se tiver alguém aí interessado que queira se entregar à obra missionária e ser um professor tempo integral lá em Guiné-Bissau, é só falar conosco que eu vou ter o imenso prazer de te levar para o treinamento. Você vai passar por um treinamento primeiro de 5 meses em São Paulo, no nosso centro de treinamento. Daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. E depois você vai para o campo missionário, sendo enviado por esta igreja. Tá? Uma coisa muito importante, todos os nossos missionários, eles só saem para o campo debaixo de uma igreja. Se não tiver uma igreja local que o envie, ele não sai para o campo. Nós não acreditamos em missionários que saem sozinhos sem uma igreja. Ele tem que ter uma igreja, ele tem que ter um pastor. Ele precisa reportar a esta igreja, a este pastor, tá? Então, quem sabe daqui pode sair algum jovem, algum irmão, alguma irmã que esteja interessada. E nunca diga, meu tempo já acabou, estou com 50 anos, já não dá mais. Nós temos uma missionária com 65 anos, ela acabou de sair para o campo missionário, uma baiana, foi para Tanzânia trabalhar. 65 anos. Então, você pode ir. Ok? Vamos continuar? Aí estão os nossos professores. Já tem alguns professores que são guineenses, que estudaram conosco na escola e que já se formaram, foram para a faculdade, já se formaram na faculdade e agora já são professores e estão lá conosco. Isso aí é uma das nossas formaturas, né, em uma das aldeias, onde temos uma escola chamada Ponta Zé. Tá? Isso aqui é um trabalho que nós estamos realizando em Guiné-Bissau, porque um engenheiro agrônomo, ouvindo uma de nossas mensagens, né, ele aceitou o desafio de ir
para Guiné-Bissau e trabalhar em Guiné-Bissau. Só que ele não era um engenheiro agrônomo que acabou de sair de uma faculdade. Ele era da alta cúpula da Veracruz Celulose. Largou tudo, pediu conta na Veracruz Celulose e foi embora para Guiné-Bissau. Ele, esposa e 2 filhos adolescentes estão em Guiné-Bissau pregando o evangelho e ajudando os guineenses a plantar nessa terra seca que é Guiné-Bissau. E aí eles estão ensinando os guineenses a trabalhar com a terra. E Deus tem chamado muitas pessoas nesse nível para estarem pregando o evangelho lá em Guiné-Bissau. E quem sabe você pode ser um deles. Aí estão os nossos irmãos missionários e no projeto. Com isso, queridos, tudo que nós colhemos dessas hortas, nós usamos dentro das nossas escolas. Nós damos para eles almoço e janta. Lá não tem o costume, até por causa da necessidade, não tem o nosso costume, que é café da manhã, almoço, lanche, janta. Lá não tem, até devido à necessidade do lugar. Então, mas nós damos para eles almoço e janta, porque muitos deles só têm almoço, quando tem almoço. Quando tem almoço. E aí, em Guiné-Bissau, a gente aproveita, então, a base deles é o arroz, então a gente compra arroz e coloca aí na mesa deles, junto também com as hortaliças, com as verduras e com o peixe, que nós estamos ensinando os guineenses a ir ao mar, pescar, trazer o peixe para a gente, então, colocar na mesa dos próprios filhos deles que estão estudando em nossas escolas. Essa é uma outra escola que nós temos, chamada Camansambai. É uma escola que nós temos e essa escola está precisando de muitos professores, porque muitos missionários tiveram que voltar por causa da pandemia. As igrejas tiveram que tirar esses missionários do campo por falta de arrecadação. Muitas igrejas, por causa da pandemia, perderam suas arrecadações e aí tiveram que tirar os missionários e nós estamos precisando de missionários nessas regiões. Orem por isso, por favor, para que Deus esteja levantando professores com coração missionário para estar lecionando em nossas escolas. Eu estou passando rápido porque eu quero deixar ainda uma parte para o meu filho. Eu quero falar ainda sobre... Aí são alguns professores, né? Nós temos uma turma de adultos que nós estamos ensinando esses adultos a ler, a escrever, porque muitos deles não sabem ler e escrever, então nós temos uma turma só de adultos, tá? E também temos um trabalho de discipulado com crianças e pré-adolescentes. Esta missionária que está aí, esta missionária aqui, está aqui no meio, ela é brasileira e ela tem uma especialização na APEC com crianças e pré-adolescentes e ela discipula essas crianças. E aí é o nosso batismo, né? Todo o trabalho evangelístico sempre fecha com um batismo e aí estão os nossos batismos que tem acontecido todo ano, graças a Deus, durante esses 28 anos que nós estamos em Guiné-Bissau, já foi mais de 3.000 guineenses batizados em águas e estão em nossas igrejas lá em Guiné-Bissau. Esse é o nosso curso teológico, nós levamos pastores e professores para lecionarem lá nos nossos cursos teológicos. Às vezes nós fazemos caravanas de pastores para que estejam lecionando, porque o nosso seminário que nós temos lá, o nosso curso teológico, ele acontece quando vai professor. Então, tem professor? Tem. Então, a gente ensina teologia para esses alunos, e aí eles vão para lá e ficam o dia inteiro estudando, e aproveitar o professor ou o pastor que está lá para lecionar. Não é igual aqui no Brasil,
que tem um lugar físico e todos os alunos vão para lá. Não, lá tem que esperar alguém do Brasil ir para lá para lecionar. Então, se você é um professor de teologia, né, é sua oportunidade de passar lá uns 15 dias, 10 dias das suas férias, lecionando para os nossos alunos lá no seminário. Aí estão, né? E esse moço coreano que vocês estão vendo aí, de camisa verde, ele é pastor da igreja, chinês. Ele é pastor de uma igreja chinesa nos Estados Unidos, em Los Angeles. E ele doou para a Missão Kairos $200 mil para construir algumas escolas dessas que nós mostramos para vocês. E nós construímos essas escolas e estamos também em alguns outros projetos da Kairos, e ele foi lá para investigar se realmente o dinheiro foi investido ou não. E nós investimos o dinheiro, ainda sobrou dinheiro, nós íamos mandar esse dinheiro para ele, e ele falou, não precisa devolver o que sobrou, continue, invista aí em outras coisas. E aí nós investimos no Senegal para a construção de uma clínica lá no Senegal. E eles agora querem fechar uma outra parceria conosco para nós inaugurarmos mais 5 escolas. E aí, como eu disse para vocês, precisamos de professores para que estejam lecionando nessas escolas, tá? Falando nisso, aí entra um grande desafio que nós temos, que é graduar a nossa membresia. Vocês sabiam que no Brasil, a nossa membresia brasileira, no modo geral, somos apenas 8,5% de membros de nossas igrejas que têm um nível superior? É muito pouco. Então, você que gosta de matemática, pega aí 30 milhões de habitantes, que é mais ou menos o que nós temos de evangélicos hoje no Brasil, tirando as meia dúzia de meia boca que existem, né? 35 milhões de habitantes, pega 35 milhões menos 8,5 e você vai descobrir quantos membros nós temos com nível superior. Bem, um pastor batista da primeira igreja batista de Pinheiros, em São Paulo, vendo uma faculdade já muito antiga, chamada Campos Sales, em São Paulo. Essa faculdade era uma faculdade católica e estava falindo. Uma faculdade de 96 anos de idade, estava falindo. Ele foi e comprou essa faculdade. Pastor da Igreja Batista de Pinheiros, comprou esta faculdade. Quando ele compra essa faculdade, ele coloca essa faculdade como faculdade agora confessional. Então, ela agora é confessional. E com isso, a esquerda bateu em cima. Desculpe, eu não sei qual é a ideologia de vocês, porém, começou a bater muito forte, querendo fechar a faculdade por causa disso. E ele tem lutado. Vocês terem uma noção, ele mandou 60 doutores, professores da nossa faculdade lá embora, porque estavam fazendo campanhas dentro de ideologia de gênero, querendo mudar algumas coisas dentro da faculdade, uma faculdade evangélica cristã. Ele mandou esses 60 professores embora e agora ele está procurando, como se procura uma agulha no palheiro, doutores evangélicos para lecionar lá nessa faculdade. Então, pensando nisso, o que ele projetou? Ele projetou para daqui a 15 anos, ele quer que todos os seus professores sejam doutores dentro de uma área e que sejam evangélicos. E para isso, ele está dando 70% de desconto, não na primeira mensalidade e nem no primeiro semestre, em toda a sua faculdade. Ele está dando 70% de desconto para todos os irmãos que esta igreja indicar para estudar na faculdade online. Você pode fazer EAD ou você pode fazer online, ainda presencial só em São Paulo, mas você pode fazer online como
o professor lá em São Paulo lecionando e você aqui na sua casa, no seu conforto, ou então em uma sala que esta igreja aqui abrir, tá? Se caso a gente está conversando com o pastor Eduardo para, de repente, a gente fazer isso, abrir uma sala aqui para o aluno vir para cá e estudar aqui, tá? No conforto da sua igreja ou da sua casa, você estudar e assim você concluir a sua graduação, ok? Nós precisamos, queridos, de estudar, nós precisamos de ter cristãos influentes na nossa sociedade. Hoje nós estamos vendo o que nós estamos vendo, hoje não sei se vocês sabem, mas a educação brasileira está na mão do PSOL e o PSOL tem dominado essa região, essa área, e estamos vendo o que estamos vendo exatamente porque nós cristãos, por muitos anos, permitimos que isso acontecesse. Nossos membros não estudam. Nossos pastores não motivam os nossos membros a estudarem, a fazer uma faculdade. São poucos que fazem isso. Eu conheço o pastor Eduardo, tenho certeza que ele aqui nessa igreja, ele tem motivado você a fazer uma faculdade, porque ele sempre foi um rapaz estudioso e sempre pensou no crescimento. Então, eu tenho certeza, aproveita esta oportunidade. Qualquer coisa, você, por favor, me procure ou procure o seu pastor, ele tem o meu contato e eu mando para você o link promocional para você fazer a sua faculdade. Não é só de teologia não, tá? Você pode fazer engenharia, você pode fazer música, você pode fazer português Libras, português inglês, tá? Você tem uma gama de graduação que você pode fazer. Na área de mídias sociais também tem mídias sociais, você pode escolher engenharia, tá? Engenharia de produção, engenharia civil, diversas áreas para você estudar. Amém? Bem, vamos passar. Sim, obrigado. Eu queria passar agora um vídeo para vocês, falando da nossa missão, para você conhecer um pouquinho da nossa missão, por favor. Se você, como cristão, tudo que você faz não se transforma em almas, você não fez nada. Essa é a nossa diretora de treinamento. A Missão Kairos tem uma história. É uma agência brasileira, é uma agência que tomou uma proporções mundiais, né, de várias nações, para ser treinado aqui no Brasil, e o Brasil é uma plataforma para enviar missionário para as outras nações. Eu trabalhei 6 anos no Peru, 3 anos no México, 1 ano na Guatemala e 18 anos no Senegal. Então eu hoje estou aqui no centro de treinamento, nesse lugar lindo, porque eu vim com o propósito de formar pessoas para ir África, América Latina, Europa e Ásia. Vá a um treinamento, prepare-se, estude, porque isso complementa o que o Senhor te chamou a fazer. Para a igreja, hoje, em Venezuela, não é possível fazer envio ao campo transcultural. Esse é um casal de missionários que estão Kairos em Guiné-Bissau. Sabe que a crise Ele é não pode capitão do detener exército a missão. Nós acreditamos venezuelano. em Deus, visitamos as igrejas, muitas igrejas abraçaram o projeto e estamos indo ao campo missionário para a glória de Deus. Deus tem nos unido com um só propósito: anunciar Cristo aonde Ele não foi anunciado. Esse é o nosso desafio para terminar a tarefa. Você está convidado a nos ajudar, sendo parte dessa missão. A missionária que vocês acabaram de ouvir, ela é a diretora de treinamento e ela também tem mais de 26 anos de campo missionário. Mais de 26 anos de campo missionário. Ela é de uma igreja em Brasília. Tá? O próximo, por favor, e aí eu termino por aqui.
para passar agora para o meu filho falar sobre a Tailândia. Preste atenção à situação do nosso mundo hoje, como está? Jesus nos disse há 2000 anos atrás que a nossa missão é ir e fazer discípulos de todas as nações. Ele também nos prometeu que só depois que terminarmos a tarefa é que vamos receber a bênção de sua volta. Então, como estamos cumprindo a nossa missão? Para responder, devemos primeiro classificar os 7 bilhões de pessoas na Terra hoje em 3 grupos para decidir onde enviar os missionários. Segundo, analisar nossa força missionária. Terceiro, analisar nossa capacidade financeira de enviar esses missionários. Vamos começar com os cristãos. Cerca de 33% da população do mundo poderia identificar-se como cristãos. Nós chamamos este segmento da população Mundo C, C de cristão. É importante lembrar que nem todas as pessoas que se enquadram no Mundo C são verdadeiros crentes em Cristo. Alguns simplesmente identificam-se como cristãos por causa da tradição dos pais ou porque vivem em um país onde todos são considerados cristãos. No próximo segmento, vemos 38% da população mundial que tem acesso ao Evangelho, mas optou por não seguir a Jesus. Eles têm Bíblias em sua própria língua, igrejas por perto, amigos ou colegas de trabalho que são cristãos, e até acesso a outros recursos cristãos em sua língua. Essas pessoas têm acesso às boas novas, mas não estão seguindo Jesus. Este segmento da população é chamado Mundo B. Isso nos deixa com 29% do mundo. Pouco mais de 1 em cada 4 pessoas neste planeta nunca ouviram falar de Jesus. Eles não têm nenhuma chance de ouvir as boas novas de Jesus Cristo. Eles não têm acesso ao Evangelho. Não existem Bíblias em sua língua. Não existem igrejas, não existem crentes por perto. Nenhuma chance de aprender sobre Jesus. Nós chamamos esses 29% de Mundo A. Agora vamos analisar a força missionária. Apenas 1 em cada 1.800 cristãos no Mundo C decide servir como missionário transcultural. Desta forma, podemos contar 400 mil missionários da população Mundo C. Essa é a nossa força total de missionários transculturais em todo o mundo. Você sabia que 72% de todos os nossos missionários estão indo para o Mundo C? Pois é, a grande maioria dos missionários sendo enviados estão indo para as pessoas do mundo que têm Bíblias e igrejas estabelecidas. 25% dos missionários são enviados para o Mundo B, onde já existe algum tipo de acesso a igrejas e Bíblias. Isso deixa apenas 3% do total da nossa força missionária para alcançar o Mundo A, a parte da população mundial que está sem qualquer chance de ouvir sobre Jesus. 29% da população mundial não tem nenhuma chance de ouvir o Evangelho e ainda estamos enviando apenas 3% de nossos missionários para alcançá-los. Vamos analisar agora nosso poder financeiro. Anualmente, todos os cristãos do Mundo C ganham um total de 42 trilhões de dólares. E juntos, eles ofertam cerca de 700 bilhões de dólares por ano para a causa de Cristo. E isto inclui tudo: organizações cristãs, igrejas, juventude, missões e etc. Você pode fazer a matemática? Menos de 2% da renda cristã está sendo ofertada para a causa de Cristo. Dos 700 bilhões doados a todas as atividades cristãs, apenas 45 bilhões são investidos em missões específicas. Isto é um pouco mais de 6%. Na verdade, há mais dinheiro relatado como roubado da igreja a cada ano do que é doado para missões. Lembra daqueles 400 mil missionários? Temos 45 bilhões de dólares para apoiar a eles e o trabalho transcultural que eles estão fazendo. Mas como exatamente está sendo alocado? Bem, 39 bilhões de dólares vai para o Mundo C a cada ano. 87% do dinheiro de missões está sendo enviado para o mundo cristão, onde há Bíblias e igrejas disponíveis e as pessoas já estão seguindo a Cristo. 5,4 bilhões, ou 12%, vai para o Mundo B a cada ano. Aqueles que têm acesso à mensagem do Evangelho, mas o rejeitou. Isso deixa apenas 450 milhões de dólares, ou seja, 1% de todo o dinheiro de missões vai para o Mundo A, onde existem os povos menos alcançados do mundo. Para colocar isso em perspectiva, anualmente americanos gastam mais dinheiro em trajes de Halloween
para seus animais de estimação do que cristãos enviam ao mundo A para a causa de Cristo. Para resumir, apenas 3% da nossa força missionária, apoiada com apenas 1% de doações missionárias, está saindo para alcançar os 2 bilhões de pessoas que não têm acesso ao Evangelho. 2 bilhões de pessoas ainda estão esperando as boas novas de Jesus Cristo. Então aqui vai uma pergunta para você. O que você vai fazer para mudar isso? É uma pergunta que eu quero deixar aqui para nós, para a gente pensar um pouco sobre isso. O que vamos fazer com essa situação? 1% da nossa verba está indo para povos não alcançados. Mais de 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram o Evangelho, que não tem uma oportunidade como você tem, de chegar cedo na igreja, sentar aqui, ouvir um bom louvor, uma boa palavra, se fortalecer espiritualmente e ir para casa. 2 bilhões de pessoas não conhecem Jesus. E o que eu e você estamos fazendo? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes a gente fala assim, mas nós não temos condições, nós somos um povo tão simples, né? Moramos aqui num bairro tão difícil. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, que isso seja um desafio para a sua vida e para esta igreja. Seu vizinho, Assembleia de Deus Colubandê, aqui do outro lado, tem 19 missionários sustentados por eles, Europa, Ásia e África. Pode ir lá e você vai ver. Pastor Samuel Silva. 19 missionários sustentados por eles, no mesmo bairro de vocês. Precisamos fazer alguma coisa ou não precisamos? Que isso fique um alerta para mim e para você. E isso não é só um problema nosso aqui, é um problema geral. Nós estamos olhando muito para dentro e estamos esquecendo para fora. Nós estamos olhando muito aqui. Só que aí fora tem um mundo necessitado do Evangelho. Amém? Quero apenas divulgar um evento para jovens e adolescentes e eu termino. Vou fechar a Bíblia aqui. Eu ia trazer um texto, ia trazer um pensamento bíblico sobre isso, mas não vai dar tempo, senão eu vou roubar todo o tempo que resta do meu filho, né? Por favor, o Acampe Kairos. Nós vamos fazer um acampamento missionário para jovens e adolescentes. Eu estou saindo daqui de Alcântara com 2 ônibus, jovens e adolescentes da Igreja de Nova Vida, Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus, todos esses jovens. Aquilo lá vai parecer uma arca de Noé, animal de tudo quanto é espécie. Vai ter gente de tudo quanto é denominação, de tudo, mas todos ali dentro, mais ou menos uns 300 jovens de todo o Brasil vão para lá. Inclusive meu filho vai ser um dos palestrantes, vão para lá para ouvir um pouco mais de missões e ter uma imersão sobre a obra missionária. Então, jovens e adolescentes que estejam interessados, depois me procure ou procure o pastor de vocês, ok? Valores. Inscrição com direito à alimentação, todas as alimentações, café da manhã, almoço, lanche e janta, tá? Sexta, sábado e domingo. Hospedagem, tudo isso e uma camisa do evento, tudo isso por R$200, tá? Mais R$180 de passagem no ônibus leito, ida e volta. Se você fizer a continha, se você pegar um ônibus aqui em Niterói e ir para São Paulo,
Você não gasta menos do que R$100 só para chegar até São Paulo. Agora, ida e volta. E ainda tem você sair daqui do seu bairro e ir até Niterói, sair de lá do Tietê e ir até o local. Então fica muito mais caro e nós conseguimos um ônibus que vai nos pegar aqui no centro do Alcântara. Nós vamos sair daqui do centro do Alcântara, passarmos no Rio, pegar mais alguns jovens e depois irmos para São Paulo. Vamos ficar lá sexta, sábado e domingo, imersos dentro da obra missionária, falando sobre a obra missionária. Tá bom? Vai ter um tempo lindo para jovens, atividades para jovens. Então, o vídeo, por favor. E o Andrés pode subir. Dia 28 a 30 de janeiro, nós vamos estar no Acamp Kairos. Se você é jovem adolescente, eu vou estar lá também. No dia 29, vai ser pouco da minha volta para a Tailândia, mas eu vou estar lá um dia compartilhando daquilo que Deus tem feito na vida, na missão. Prazer novamente estar aqui, eu já me sinto da casa. Eu estive aqui com a minha esposa, a Cássia Kurohane Molinari, a japonesa. Hoje ela não está aqui, infelizmente, mas eu estou acompanhado do meu pai. Eu queria pedir para colocar rapidamente o PDF, para a gente estar falando um pouco daquilo que Deus tem feito lá na fronteira da Tailândia com Mianmar. Quem aqui estava no domingo que nós viemos? Eu e a minha esposa, atualmente nós estamos trabalhando na fronteira da Tailândia com Mianmar, no Sudeste Asiático. Tanto Tailândia como Mianmar, pode ser esse aí, pode deixar esse aí, eu continuo por parte desse aí. Tanto Tailândia quanto Mianmar é predominante budista. A Tailândia tem 95% da população budista e apenas 1% de evangélicos. Mianmar está na lista de perseguição em 18º. Então, se você pegar o número de países e colocar Mianmar em 18º na lista de perseguição, é muito alto, é uma perseguição. Há 2 semanas atrás, se eu não me engano, uma igreja batista ela foi bombardeada e os pastores tiveram que fugir porque os militares estavam bombardeando. E Mianmar sofre um golpe militar agora, dia 1º de fevereiro. E o nosso projeto hoje é trabalhando com jovens e adolescentes de vilarejos de Mianmar. Mianmar são mais de 130 etnias, cada um com sua língua local e com seu armamento próprio. E a etnia maior, a etnia Burma, ela tem tentado aniquilar, ela tem tentado matar as outras etnias. Então eles vão de aviões, helicópteros, militares em terra, matando, jogando bomba nos vilarejos para matar esses vilarejos, acabar com as outras etnias para que eles possam ser predominantes no país. Então a gente tem tentado, a gente tem feito um trabalho com jovens e adolescentes, onde a gente dá o trabalho discipulado. Essa foto sou eu em uma das nossas casas de acolhimento. Hoje nós temos 3 casas de acolhimento, onde nós acolhemos esses jovens, damos hospedagem, alimentação, e através disso a gente dá aula de fotografia. Eu sou formado em fotografia,
a minha esposa na área da beleza, a gente dá aula de inglês, fotografia, a gente dá uma oportunidade para eles terem uma visão de mundo, porque nos vilarejos distantes não tem educação, não tem uma escola próxima, não tem algo que eles possam, às vezes a internet é cortada por conta do golpe militar, eles estão limitando muito, então eles vão para lá, eles têm aulas, e através disso, e é o nosso principal, através dessas aulas, a gente fala de Jesus para essas crianças, e muitas dessas crianças que antes eram de famílias tradicionais budistas ou então do islamismo, elas aceitam a Jesus porque elas conhecem a Jesus através das nossas aulas. Então aí a gente dando aula de confeitaria, eu contei a experiência que eu não sei nada da cozinha, mas para a pregação do evangelho eu fui para o YouTube aprender como fazer pão e graças a Deus deu certo, o pão saiu gostoso, macio e tudo isso é para a pregação do evangelho. A gente faz todas as coisas para pregar o evangelho. Nós damos aula de inglês também em algumas casas, essa é uma outra casa de acolhimento que a gente teve que alugar de imediato. Hoje a gente não está mais nessa casa por conta do valor, era muito alto do aluguel desse estabelecimento, então a gente teve que sair para ir para um lugar mais em conta, porque a gente estava recebendo muitos jovens e a gente tem que ajudar eles na alimentação e também nas coisas básicas diárias do dia a dia. Então, muitos jovens desses aí estão sendo recrutados para trabalhar na guerra, lutando pelo seu vilarejo. Isso é uma das coisas que nós entendemos. Eu e minha esposa, 10 dias depois de casado, nós nos mudamos para a Tailândia, dia 24 agora, nós vamos fazer 3 anos de casado, e é exatamente o tempo que a gente tem de missão juntos lá na Tailândia, e nós estamos com um desafio e entendemos que a grande questão da Ásia é a falta de educação e oportunidade para um mundo melhor. Então, quando você olha para a Tailândia, um país bonito, lindo, magnífico, porém, são 6,4 bilhões de dólares que roda anualmente no turismo sexual. Então, são jovens que são aliciados dos vilarejos, que por falta de educação, por falta de uma oportunidade, elas são aliciadas para trabalhar em shoppings, como se fosse o Pátio Alcântara, 4 andares de casas de prostituição nas capitais. E muitas delas, o tráfico humano hoje, ela tem 3 estágios, que uma só mulher, ela passa por 3 estágios. Primeiro, que é o tráfico sexual, que elas vão para as casas de prostituição. Quando elas não servem mais, elas são vendidas para famílias ricas para serem escravas domésticas. E depois, quando não serve mais nem para a prostituição, nem para a escravidão escrava doméstica, elas são vendidas para tirar os órgãos, vender os órgãos, olhos, coração, rim, todos os seus órgãos, para o tráfico de órgãos. Então, a gente tem trabalhado com esses jovens no vilarejo da Tailândia com Mianmar para resgatar eles, para que eles não possam nem ir para a guerra, lutar na guerra, e nem ir para o tráfico sexual, que é nas capitais. E a gente tem dado oportunidade, e através do inglês, eles possam conseguir empregos melhores, e hoje nós já temos, fruto do nosso projeto, meninas que hoje já são enfermeiras, que já trabalham na área básica de saúde, já têm uma profissão, já estão se formando por conta da pregação também do Evangelho e também da oportunidade que nós temos, através daquilo que Deus tem confiado em nós, nós temos dado. Então, nós temos também discipulado com as mulheres também da Bíblia, minha esposa aí está dando discipulado da Bíblia. Deixa eu voltar aqui. Então, esse é o nosso projeto que nós estamos fazendo lá na fronteira da Tailândia com Mianmar. Então, eu quero hoje, nessa manhã, desafiar os irmãos, não só estarem orando por nós. É muito importante a oração dos irmãos, é muito importante que os irmãos estejam engajados em oração, mas estejam também ofertando, trazendo o alimento para essas casas de acolhimento, porque nós diariamente gastamos 7 quilos de arroz por casa de acolhimento. Então, são 3 casas, 21 quilos de arroz, porque lá, café da manhã, almoço e janta, eles comem arroz, porque é a coisa um pouco mais barata e é algo acessível que a gente pode comprar para esses jovens. Pode? Tá bom. Então, esse é o nosso projeto.
nós temos um desafio hoje, que é de montar mais uma casa de acolhimento, para nós termos 4 casas de acolhimento. Devido ao golpe militar, muitos jovens estão necessitando de vir para as nossas casas de acolhimento, porque senão eles vão morrer nesses vilarejos, porque os militares estão pegando firme. Nós ficamos sabendo essas últimas semanas que os militares cercaram um vilarejo de Minas, então ninguém pode sair dali. Então a ideia deles é que essas pessoas desse vilarejo morram de fome, porque como eles não têm como sair, não tem como buscar alimento em outros vilarejos, então a ideia deles é literalmente aniquilar. Então nós temos recebido demandas para jovens querendo vir para as nossas casas de acolhimento, e através deles virem para nossas casas de acolhimento, nós não damos só o alimento, nós não damos só a hospedagem, nós apresentamos o mais importante, que é Jesus, para esses jovens. E a maioria deles, 99%, sai de lá conhecendo Jesus, já com Jesus no seu coração. E através deles, eles vão para os vilarejos e eles pregam Jesus para os seus familiares, para as pessoas do seu vilarejo. E hoje muitas famílias estão se abrigando em matas por conta da perseguição. Por conta da perseguição dos vilarejos, muitas famílias têm que correr para as matas, correr para as montanhas para conseguir se abrigar, senão eles morrem. Então, o nosso projeto também tem dado toda assistência para mais de 1.400 famílias que estão na mata, sem uma casa, sem alimento, sem condição de estudo, sem nada. E nós estamos levando alimentação, medicação para esses jovens e esses adolescentes, essas famílias, senhoras e senhores, que estão se abrigando nas matas em volta da região, porque Tailândia e Mianmar são mais de 1.800 quilômetros e eles estão tentando migrar para a Tailândia, mas por isso eles passam pelas matas. Nós temos fotos e vídeos de pais fazendo como se fossem trincheira para que seus filhos não peguem chuva à noite, na madrugada, ou então quando a bomba vir, eles não serem atingidos. Então, crianças estão sendo abrigadas hoje em trincheiras feitas pelos pais, para que eles não possam serem atingidos por bomba, e também pela questão de que no Sudeste Asiático são 6 meses de chuva e 6 meses de sol, e quando teve o golpe militar foi exatamente no tempo de chuva. Então, para que as crianças não peguem chuva, eles fazem trincheiras grandes, colocam as crianças lá e os pais deitam em volta para proteger as crianças e conseguir no dia seguinte continuar a caminhada. Então, o nosso projeto tem ajudado também, como são muitas famílias, e mais de 100 famílias foram alcançadas pelo amor de Deus, e todas elas eram muçulmanas, e nós conseguimos pregar o Evangelho. Mais de 100 famílias aceitaram a Jesus durante esse tempo, e também nós levamos barracas para eles, lona, para que eles possam ter como colocar nas árvores, pendurar nas árvores, para eles terem pelo menos um abrigo durante a noite, para durante o dia enrolar facilmente e continuar a sua peregrinação pela mata. Então, hoje, nessa manhã, eu quero convidar os irmãos para fazer parte conosco, e você pode estar fazendo parte conosco, ofertando mensalmente, ofertando uma oferta esporádica, mas hoje eu trouxe aqui, da outra vez nós não trouxemos, as nossas camisas do nosso projeto, escrito na missão, que é essa logo do nosso projeto, e atrás tem Mateus 24:14, que a gente acredita. Aqui tem o versículo de Mateus 24:14, e comprando qualquer produto, e também uma das nossas fotos, você vai estar apoiando e ajudando para a abertura de mais uma casa de acolhimento lá na fronteira da Tailândia com Mianmar. E quem sabe daqui saiam missionários, homens com coração em chamas por Jesus, da pregação do Evangelho, para ir até lá pregar o Evangelho para esses jovens. Pregar o Evangelho através do seu dom, do seu talento, da aula que você pode dar para eles, falar do amor do Pai para esses jovens. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é vida. E o mundo precisa, num mundo que não tem um caminho, estão perdidos. Nós temos o caminho, nós precisamos apresentar, nós temos a verdade, num mundo onde muitas mentiras estão sendo pregadas por aí. Nós temos a verdade e nós temos a vida que esses jovens, esses adolescentes, essas famílias precisam ouvir. Nós temos dentro de nós, e vai sair daqui
missionários, homens e mulheres, que vão pregar lá fora sobre o caminho, a verdade e a vida. Então eu quero convidar os irmãos para estar junto conosco, orando por esse projeto, indo conosco e ofertando no nosso projeto. Amém? Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, igreja. Se você tiver alguma dúvida, pode ir ali do lado, eu vou estar ali para tirar qualquer dúvida. Deus abençoe os irmãos.